Tá gravando? Tá gravando? É isso aí. O vídeo de hoje é para falar para você como que eu aprendi esse troço. Como que eu deixei de ser treva na matemática, cabulosíssimo, um monstro do pântano celestial. Para você que tem dificuldade, eu vou falar um pouquinho aqui como que a matemática, né, vai deixar de ser um problema na sua vida e vai ser uma solução para aprovação no teu concurso. Então vamos lá, sem vinheta, sem um monte de edição, não tem como fazer isso aqui. É papum. Eu anotei aqui, ó, como eu deixei de ser horrível em matemática para concurso. Bom, primeira coisa, as coisas começaram a mudar para mim quando eu identifiquei que não é que a matemática é difícil. Edifício é prédio grande, tá? Não é que a matemática é difícil, é você que não tem base. Eu que não tinha base. Então, o que que eu fiz para aprender matemática, né? Porque eu estava ficando para trás, comecei a querer mudar de vida, a estudar para concurso. Quando fui ver, tinha esse troço de matemática lá na prova, lá no meu edital. Aí eu falei, caraca, números inteiros, racionais, frações, equações de primeiro grau, segundo grau. E eu lembrei que eu vi isso lá na quinta série, sexta série, sétima série, mas na verdade eu não estudei no ensino fundamental. Porque como é que funciona o ensino fundamental? A gente tem lá 4 bimestres, não é isso? Aí cada bimestre, pelo menos quando eu estudava na rede pública, a média era 50. Então, se tu fizesse 200 pontos no ano, tu estava aprovado. Então, a gente ficava casando as notas, né, durante o ano inteiro para conseguir fazer o mínimo, que era 200 pontos. E aí a gente fazia, por exemplo, desfile de 7 de setembro, teste com consulta, teste sem consulta, trabalho com um monte de cartolina bonitinha, que um monte de gente fazia tinha um grupo, né, que era um trabalho, não é isso? Aí dentro desse trabalho, 2 pessoas no máximo faziam o trabalho, o restante só colocava o nome para ganhar ponto. Desfile de 7 de setembro para ganhar ponto, entre outras coisas. Ajudar a tia na escola sei lá, organizar a sala, organizar as coisas, enfim, para ganhar ponto. Então a gente não estava preocupado em aprender, não estava preocupado em colocar energia nisso. Eis que surge o momento de você estudar para concurso, né? E aí, meu amigo, a matemática ela bate a tua porta. E aí, como que eu deixei de ser horrível? Eu comecei a fazer isso aqui, eu vou mostrar para vocês, ó. Eu vou anotar rapidinho aqui, ó. Primeiro, montar uma base. Montar uma base, né? Monte sua base. Vamos ver se vai pegar na tela aí. Monte sua base, né? O que que é montar a base? Primeiro, né? Tu tem que saber tabuada, né? E eu descobri que o certo, com o tempo, não é decorar a tabuada, é você raciocinar a tabuada através do dinheiro. Por exemplo, 8 vezes 7 são 8 parcelas de 7 mil reais na sua conta, em 8 meses. Durante 8 meses, tu vai receber 7 mil reais. Durante 8 meses, ó. Aqui foi 4 meses só, isso aqui vai dar 28. Não é isso? Como eu quero 8 meses, é só eu duplicar isso daqui. Eu vou para 56. Ou seja, 8 vezes 7 é 56. Então, montar a base são as 4 operações básicas da matemática. Tabuada, adição, subtração, multiplicação, vou colocar que é sub para ganhar tempo, multiplicação, divisão. Eu estendo aqui ainda divisibilidade, que muita gente não sabe o que é, eu aprendi depois, e também a precedência das operações. O que é a precedência das operações? É quando a gente começa a aprender a trabalhar com parênteses, chaves e colchetes. Lembra aquele negócio? Quando tem umas questõezinhas assim, ó. 3 mais 5 vezes 2 dividido por 2 mais 10, por exemplo. Como que resolve isso? Aí tu não sabe, né? Quem resolve primeiro, se é a adição ou se é a multiplicação, divisão, não é isso? Isso aqui é o básico e eu não sabia. Aí o que eu tive que fazer? Ir para os livros de quinta série, ir para os livros de sexta série, sétima série, ia lá, pegava do armário, ia refazendo. Nessa época não tinha esses vídeos que tem hoje no YouTube, de internet, né? Na internet, esse acesso que tem hoje, não é isso? Então a gente tinha que recorrer aos livros lá do governo, de quinta, sexta, sétima e oitava série. Beleza? Nessa época a gente nem tinha tanto acesso assim a pesquisar coisas no Google.
eu utilizava, por exemplo, a biblioteca lá de Nilópolis, onde eu nasci, no Rio de Janeiro, tinha uma biblioteca lá na rodoviária. Na rodoviária tinha uma biblioteca lá e eu estava sempre lá estudando nesse momento que eu tinha dificuldade. Então eu descobri que para resolver o meu problema na matemática, eu vou até apagar aqui que eu vou escrever mais algumas coisas, né? Primeiro é montar a base, não é isso? Aí depois eu descobri o segredo. Eu descobri que a parte mais difícil da matemática, de você estudar, não é aquilo que está lá no teu edital, função, probabilidade, análise combinatória. A parte mais difícil é você montar a base. É fazer todas essas continhas, aprender a fazer continha de multiplicação, divisão, subtração, adição, falei? Dominar a tabuada no sentido de raciocínio, não decorar. Entende? E também, principalmente, isso aqui que é a pedra no sapato, o nível 2. A gente entender a questão dos números primos e fatoração, né? Números primos mais fatoração, mais o MMC, não é isso? E eu vou colocar aqui mais o MDC também, tá? Show! Números primos, fatoração, MMC e MDC. Para você poder entrar nisso aqui, meu amigo, frações e equações de primeiro grau. Meu amigo, isso aqui é a dificuldade da galera, tá? E aqui eu estendo ainda essa parte de frações, a parte de números decimais ainda. O que seriam os números decimais? É aquela parte que a gente vai trabalhar com número com vírgula. Por exemplo, como é que eu sei que 12,5 se transforma em 25 sobre 2? 12,5 é a metade de R$ 25. Não é isso? Mas lá na escola ninguém ensina a gente a raciocinar. 12,5 é R$ 12,50. Pô, mas isso então é a metade de R$ 25. Mas na escola a gente não aprende isso. Na escola a tia tentava ensinar a gente o seguinte: 12,5. Então, 12,5 é o quê? É 125 dividido por 10. E a gente não conseguia entender. E se tu simplificar, tu vai ver que vai voltar aqui em 25 sobre 2. Por isso que eu falo, primeiro a gente monta a base, depois a gente faz o intensivão de frações e equações de primeiro grau. Eu acredito que esse daí é o meio termo, né? Pelo menos para mim, tá? Show de bola. Então, qual que é o erro da galera? Tá lá o teu edital. Primeiro erro, esperar o edital sair para começar a estudar. Só bizonho faz isso. E quem não tem noção do que é um concurso público. Quem já tem noção do que é um concurso público, vai fazer a prova, ou é aprovado, ou é reprovado. Não é isso? Quem é reprovado já tem um feedback. Não adianta estudar com pouco tempo até a data da prova. Ainda mais se tiver matemática no teu edital. Raciocínio lógico é mais tranquilo, tá? Mas a matemática é desleal. Se você não montar uma base, em 2 meses, 1 mês e meio, tu não aprende, monstro, tá? Então, a galera vai lá, pega esse feedback. Fiquei reprovado. Vai fazer um próximo concurso, tu já tem que começar a estudar com antecedência. Beleza? Para dar tempo de você montar a base, fazer o intensivão de frações e equações. Qual que é o erro da galera? Abriu o edital para a prefeitura tal, guarda municipal tal, polícia civil, polícia militar. Vou começar a estudar, porque eu tenho idade, não é isso? Eu tenho um ensino superior, ou eu tenho a escolaridade exigida, tenho carteira de habilitação A ou B ou AB, eu tenho as condições, sou brasileiro, não é isso? Tenho condições de fazer o pagamento da inscrição, tenho condições de ir até o local de prova, então eu vou fazer esse concurso. Quando chega lá, meu amigo, o cara vai ver o seguinte, vai fazer um concurso, né? Qual banca que é? Vou dar um exemplo de uma banca aqui. A banca FGV, né? Vou dar um exemplo. É uma banca que está sendo bem utilizada aí junto com a Sesgran Rio, Sebrasp, não é isso? São as bancas que são utilizadas aí. Eu vou te dar um exemplo aqui, ó. Temos lá a banca FGV, abriu o concurso, vou dar um exemplo, tá, gente? Polícia Militar da Bahia, vamos dar um exemplo, tá? Tô dando um exemplo. Polícia Militar da Bahia, FGV, ou Polícia Penal da Bahia. Aí chega lá, a prova já tem uma data, né? Aí você começa a ver que a prova é daqui a 2 meses.
E o edital é enorme. O que que o bisonho faz? O monstro, o desenganado que não tem noção. Ele vai e quer resolver questões da FGV, dos assuntos que tem nesse edital para 2 meses. Só que esse monstrinho, essa monstrinha do pântano, não tem base. Aí faz igual alguns alunos que eu pego aqui, por exemplo. A galera vem me procurar, quero fazer um intensivão de questões da minha banca. Beleza. Quando eu chego lá, tem uma conta besta, tá? Essa daqui, ó. 1 menos 3. O cara cisma em dizer para mim que 1 menos 3 é 2. E vai você explicar para ele que 1 menos 3 não é 2. Como que esse monstro do pântano celestial quer ser aprovado no concurso? Dessa maneira? Sem ter uma base? Beleza, então primeiro passo, monte a sua base. Segundo passo, faça um intensivão de frações e equações. Terceiro passo, aí sim. Agora que você já está pronto, nesses 2 primeiros passos, aí sim, fez o primeiro passo e o segundo passo, você vai vir para um terceiro passo, beleza? Que a gente vai considerar para você aqui, que é o quê? Entrar no edital. Por exemplo, lá no edital tem regra de 3 composta e tem razão e proporção, não é isso? Vamos supor que lá no teu edital tem isso. O que que tu vai fazer? Tu já tem tua base, já fez o intensivão de frações e equações. Agora chegou o momento de você estudar isso daqui, só que fazendo um intensivão de questões por categoria, por assunto. Você vai vir aqui e vai fazer 20 questões de base, somente de regra de 3. O que que são questões de base? Fundamental mais nível médio, de concursos mais fáceis do que da sua banca. Fez essa base, montou por categoria e por assunto, agora você vai lá e faz 20 questões da sua banca. Vou dar um exemplo. Agora eu vou ver como é que cai lá na FGV. Entende? O ideal, por isso que eu falo, estuda com antecedência, que aí tu não fica estudando na correria. Aí tu consegue fazer 40 questões por assunto. Quem deixa para estudar quando o edital abre não consegue fazer isso. Consequentemente, o resultado não é o mesmo. Já fiz 20 questões de regra de 3 composta, de base, mais 20 questões da FGV, agora sim eu posso ir para o próximo assunto. Eu vou fazer razão e proporção. 20 questões de base, fundamental e médio, bem facinho, só para pegar o ritmo. Agora eu vou lá ver como é que cai na minha banca e faço mais 20 questões da banca. Estou dando um exemplo, estou usando a banca FGV aqui, mas pode ser qualquer uma, tá? Qual que é o erro da galera? Eles já entram, começa a estudar, já quer resolver 20 questões ou algumas questões da banca. Sabe o que que acontece? A galera começa a desanimar. Por quê? Tá muito tempo sem estudar, não tem base. Vai lá, vai fazer as questões da banca, naturalmente ele pensa, não vou passar. Isso aqui é muito difícil, ninguém consegue me ensinar, mas não consegue mesmo. Tu não sabe nem a tabuada, monstro. Tu não sabe nem subtração, tu não sabe transformar o número em vírgula em fração. Você não está se ajudando. Professor, mas eu no meu ensino fundamental, eu tinha dificuldade, eu não estudava. Eu era igual você que repetiu a 5ª série 3 vezes e a 6ª série 1 vez. Eu repeti 4 vezes, professor. Eu tive que meter um ejo, um enseja. Foi uma loucura. Não, tudo bem. Ainda é possível. Mas eu quero saber de você. Você está disposto a vir fazer isso aqui? O que que é? Agora, para a gente finalizar o vídeo, né? Você está disposto a chegar aqui e, por exemplo, ir no passo 1, montar a sua base. No passo 2, fazer o intensivão de frações mais equações. No passo 3, presta atenção, tá? Massificar os conteúdos do seu edital por categoria, 20/20, 20 questões básicas e 20 questões do seu edital. Você está disposto a fazer isso? Professor, mas eu ouvi esse vídeo aí e curiosamente eu vou fazer uma prova que é daqui a 2 meses. Você não vai conseguir fazer essa quantidade aqui. Principalmente se você trabalha, né? Você não vai ter tempo hábil.
Isso daqui é o ideal para quem estuda com antecedência, que é o verdadeiro jeito de uma pessoa que vai fazer concurso estudar. Beleza? Então, tudo que eu estou te mostrando aqui foi aquilo que eu fiz sentido para mim, tá? E uma última dica agora, para a gente finalizar. A minha maior dica que eu vou te dar é: não estude por provas anteriores. Não estude por provas anteriores. Eu vou finalizar esse vídeo falando por quê. Quando tu pega uma prova anterior, tem vários assuntos lá misturados. Tu não consegue se tornar especialista naquilo. É como se tu entrasse numa oficina e o cara te ensinasse a você mexer numa serra daquelas de serrar mesa, vamos dar um exemplo, não sei o nome. Aí em 10 minutos tu aprende a mexer nisso. Aí depois o cara falou: agora eu vou te ensinar a mexer nesse disco aqui da Makita para tu cortar um piso. Aí em 10 minutos tu vai lá e faz isso. Aí o cara fala assim: agora eu vou te ensinar como mexe na fechadura da porta, como que funciona o mecanismo. Aí tu fica fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Tu entende que não tem como tu se tornar especialista numa coisa só? Como é que funciona? Primeiro tu se torna especialista numa categoria, num assunto. Vou saber tudo sobre Makita e piso. Já domino isso? Agora eu posso mexer na porta. É a mesma coisa da prova anterior. Lá tem vários assuntos. Tu não vai conseguir aprender do jeito que deve ser. O mais correto é: pegue os itens do seu edital e massifique 20/20 por assunto. Naturalmente, quando tu abrir a tua prova, tu já vai conseguir identificar essa questão de conjuntos, essa questão de razão e proporção, essa questão de regra de três composta, geometria, MMC, só de bater o olho. Naturalmente, você vai ter um desempenho acima da média. Eu espero que tu tenha gostado desse vídeo. Deixa um like, um gostei, um curtir e compartilha isso com teu amigo trevoso, ruim na matemática. E outra coisa, aqui nesse canal eu também ensino matemática. É só me acompanhar aí durante a semana. Tamo junto, até a próxima e acredita. Valeu!